O AirPods Pro foi o meio que a Apple criou para entrar no mercado de fones de cancelamento de ruído. E para isso ela teve que alterar um pouco o design e o encaixe desse fone para ele conseguir ter tanto o cancelamento de ruído passivo quanto o cancelamento de ruído ativo. Para isso ela deixou o fone menor, adicionou uma borracha de silicone e mudou toda a parte eletrônica por dentro do fone. Muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não gostaram, e hoje eu vou estar aqui fazendo meu review depois de um mês com esse novo fone e essa nova perspectiva do mundo que a Apple acabou de entregar pra gente. Então nesse vídeo eu vou conversar sobre o design do fone, o encaixe do fone, a qualidade sonora, o cancelamento de ruído, a bateria e o custo-benefício desse fone de ouvido. Começando então pelo design. Ele é bem mais leve comparado ao AirPods original, pesando 5,4 gramas. Ele se encaixa perfeitamente no ouvido por ele ter diversas curvas e essas curvas simplesmente se encaixam no ouvido, né? Então você pode usar ele como se fosse um AirPods normal. Ele se encaixa muito bem no ouvido. E esse encaixe ele ganha das outras marcas com que ele está competindo. Porque essas outras marcas, para ter esse cancelamento de ruído, o fone ele vai ficar segurando no seu ouvido através das pontas de silicone. Já o AirPods vai ter dois pontos de apoio principais. As pontas de silicone, mas também a estrutura do fone em si, que conseguirá sustentar esses 5,4 gramas sem fazer com que o fone fique caindo ou pesando muito do ouvido. O encaixe do fone foi outra coisa bem interessante, porque a Apple apresentou 3 tipos de borracha, a borracha pequena, a média e a grande. E no início eu tive que experimentar todas essas borrachas para achar melhor para mim. E eu fui anotando o que eu fui percebendo com cada uma dessas borrachas. A primeira borracha que eu testei no dia 25 de dezembro foi a menor borracha, a borracha pequena. E eu percebi que ela entrava muito bem no meu ouvido, entrava muito fácil no meu ouvido, mas que eu conseguia perceber bastante que o fone estava lá, parecia que ele estava pressionando bastante a entrada do meu ouvido. E também, depois de 3 ou 4 minutos, o fone começava a desencaixar do meu ouvido e a qualidade sonora não ficava tão interessante. E também, o cancelamento de ruído não tinha tamanha eficiência. Fui então testar a borracha média, que seria a borracha original que já vem instalada no fone. Essa borracha foi bem difícil de encaixar no ouvido, mas depois que encaixada, ela demorava aproximadamente 4 a 5 minutos para cair. Um pouco a mais do que a borracha pequena. E bom, nesse ponto eu já estava pensando que eu ia ter que devolver esse AirPods porque ele não iria entrar no meu ouvido. Mas eu testei a borracha grande e ela encaixou perfeitamente. Então facilmente eu consigo colocar no ouvido. Dificilmente ela perde um encaixe como no caso de recentemente que eu fiz um voo, fiquei 3 horas com o AirPods no ouvido continuadamente, sem ter que ficar apertando e sem ele perder o encaixe, a qualidade ou a eficiência do cancelamento de ruído. E algo muito interessante dessa borracha é que eu também parei de perceber que o fone estava no meu ouvido. Então ela aliviou tanto a pressão do cancelamento de ruído, que estava fazendo meus ouvidos ficarem bem cansados, quanto a percepção de que tivesse algo ali apertando o meu ouvido todas as horas. Já a qualidade sonora desse fone ela é bem superior aos AirPods normais, por ele ter um melhor equilíbrio sonoro. Quando eu digo melhor equilíbrio sonoro, eu estou me referindo aos graves, que são menos presentes comparados aos AirPods original, a primeira e a segunda geração, aos médios, que são presentes, mas que eles não são cansativos, e aos agudos, que são presentes e limpos. E também me referindo a zero distorção. Então, o fone em si não vai ter nenhuma distorção, nenhum ruído. A qualidade sonora vai ser muito boa e ela vai ser muito mais equilibrada comparada ao AirPods normal. O cancelamento de ruído, que seria a principal funcionalidade desse fone, é uma das coisas que eu mais gostei. E infelizmente no início do uso, quando eu acabei de começar a usar o fone, lá pelo dia 25 até o dia 30, eu percebi um grande cansaço no meu ouvido. E até mesmo no vídeo que eu fiz o review do AirPods Pro, que está aqui na box em cima, eu disse que ele cansava muito o ouvido e que eu não conseguiria ficar mais de 1h30 com o fone no ouvido. Depois de testar as borrachas, eu percebi que com a borracha certa eu conseguia fazer essa pressão diminuir e cansaria menos o ouvido, que no caso foi com a borracha grande. E agora, depois desse 1 mês de uso, eu percebi que essas 3 horas que eu fiquei no avião usando o fone, eu não fiquei com o ouvido cansado em nenhuma hora, Parecia que eu não estava com nada no ouvido, parecia que eu estava só simplesmente com o fone normal, Ele não cansava o meu ouvido, nem pelo cancelamento de ruído e nem pela qualidade, que como eu já disse, ela é muito boa. Esse cancelamento de ruído, ele é muito bom para cancelar barulhos, como o barulho da roda do carro quando entra em contato com o asfalto em altas velocidades, o barulho de aviões, o barulho do motor do avião e barulhos com pouco agudo. E ele é bem ruim para cancelar frequências altas,
como músicas muito altas ou vozes muito altas. E também, de vez em quando, tem alguns problemas com conectividade. Então, nessa viagem que eu fiquei mais tempo, tanto na ida quanto na vinda, eu percebi que eu tive que desligar meu celular e o AirPods pelo menos 2 vezes, porque eu ligava o cancelamento de ruído, no AirPods não ligava, eu ficava no modo ambiente, e parecia que o celular e o fone não estavam conectando muito bem. E eu espero que esse update do 13.3.1, que também vai estar na box aí em cima, corrija esse erro de conectividade dos AirPods. Uma das coisas que mais me perguntaram, e que eu também estava com uma dúvida gigantesca, seria a bateria. E esse tópico eu dividi em 2 partes, a duração e o carregamento. De duração, eu estou conseguindo facilmente 5 horas, com o cancelamento de ruído ligado durante todas as 5 horas e 65% do volume do fone. Já em carregamento, eu fiquei muito surpreso com o carregamento sem fio, porque todas as vezes que eu não estava utilizando o fone de ouvido, eu deixava ele na basezinha e sempre que eu queria utilizar, ele sempre tinha bateria. E também, caso o fone estivesse acabando a bateria, os fonezinhos, os AirPods individuais, era só colocar eles dentro do estojo de carregamento, que em 15 minutos de carregamento eu tinha facilmente 1 hora a 1h30 de uso, o que é muito bom caso você esteja em viagens muito grandes e você precisa usar ele mais de 5 horas, A bateria dele vai acabar, mas aí no tempo de você levantar do seu banquinho no banheiro, ele já vai ter conseguido carregar ali pelo menos até 1 a 2 horas de uso, o que é muito legal. E o custo-benefício, que pode parecer uma coisa muito distante, esse fone ter custo-benefício, mas ele tem custo-benefício para o mercado que ele está. Um grande competidor desse fone seria o Sony WF-1000XM3, que custa $229. Lembrando que eu estou usando dólares, porque comparando o custo-benefício lá de fora, dá para se perceber o mercado que eles são produzidos. Porque normalmente esses produtos, quando vêm para o Brasil, tem mais de 100% de taxa de imposto em cima, o que prejudica muito o custo-benefício do fone. Já o AirPods Pro, comparado a esse Sony, custa $249. Eles sendo, então, competidores muito perto, para quem tem um iPhone, para quem é usuário de Apple, o custo-benefício de ter um AirPods Pro para o cancelamento de ruído é muito bom. Levando em conta de que outros fones com a mesma conectividade, como o Beats Solo Pro ou o Beats Studio 3, custam mais de $350. Bom, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou gostando bastante desse fone. Obviamente, para algumas coisas eu não consigo usar ele, como para fazer esportes, ir na academia. O fone ele fica caindo mais, eu ainda tenho que me adaptar um pouco melhor com as borrachas, para ir na academia, tenho que descobrir a borracha certa, mas nesse 1 mês de uso do fone eu gostei bastante dele, e vamos ver, com 6 meses ou 1 ano de uso do fone, qual que aí vai ser a minha opinião e se ela já vai ter se alterado.